Hoje eu quero ministrar um pouquinho sobre atitudes que nos levam a viver o milagre. Eu pude perceber no decorrer da minha trajetória como cristão, como líder, como pai, como esposo, como pastor, que a atitude faz parte, que a atitude ela caminha junto com as nossas decisões, com as nossas vidas. Então é muito importante você entender alguns princípios para você viver o milagre, viver o propósito, viver a promessa que Deus tem para a sua vida. E eu quero meditar num texto que está em Números, capítulo 27, verso de número 1. Nós vamos ficar neste capítulo, nesta noite. E eu quero ler o verso 1 apenas desse primeiro momento, que diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, e estes são os nomes delas: Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Que nomes esquisitos, não é verdade? Ogla, Tirza. Mas essas mulheres me ensinam muito, e é sobre elas que eu quero ministrar nessa noite. Então repita comigo: e chegaram as filhas de Zelofeade. Diga mais uma vez: e chegaram as filhas de Zelofeade. Sabe, eu quero trazer o contexto e quero rapidamente dar uma pincelada na história que essas mulheres estão inseridas. Depois que o povo saiu do Egito, Deus fez uma promessa, e Deus tirou o povo do Egito para conduzi-los, para levá-los para uma terra que manava leite e mel, a terra de Canaã, a terra prometida. E após 40 anos andando pelo deserto, o povo chega na fronteira da terra prometida. O povo está realmente a um passo de entrar na terra de Canaã. Moisés envia então 12 espias para espionarem a terra que Deus havia prometido. E depois de 40 dias, os espias voltaram a Moisés, a congregação de Israel, para mostrar um relatório completo com todas as informações da terra, e para ter uma prova clara que a terra era boa, trouxeram do vale de Escol um cacho de uvas, que foram necessários 2 homens para carregá-lo. Uau! Isso mostra que a terra era boa, sim ou não? Isso mostra que realmente a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel era uma terra excelente, era uma terra extraordinária, era uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera. Você conhece essa passagem? E se você não conhece, dos 12 espias, 10 trouxeram um relatório pessimista, só 2 trouxeram um relatório completamente otimista: Josué e Calebe. Os outros 10, um relatório totalmente pessimista. Falaram que a terra era boa, mas que era impossível possuí-la, porque havia gigantes. Sempre vai ter alguém com olhar carnal ao seu lado. Sempre vai ter alguém pessimista no seu lado para te puxar para baixo. Jesus não disse, mas quase disse: os pessimistas sempre tereis convosco. Sempre tem alguém dizendo que não vai dar. Sempre tem alguém dizendo que você não vai conseguir, que você é doido, que você é maluco, que você está cego. Não, 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 não. Você não está cego, você não é doido, você não é maluco. Você decidiu andar por fé, e quem anda por fé
é realmente diferente daqueles que andam carnalmente, que andam humanamente. Eu já falei e repito: não somos seres humanos com experiências espirituais, somos seres espirituais com experiência humana. Tudo nasce primeiramente no mundo espiritual para depois se tornar no mundo físico. E quando você tem entendimento dessa realidade sua, tudo fica mais fácil, porque você entende que aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Você entende que ainda que as circunstâncias ao seu redor digam não, você entende que você é capaz de realmente pisar na promessa que Deus te fez. Então, há uma diferença muito grande em você ser espiritual e você ser carnal. Dos 12, 10 eram carnais, 2 eram espirituais. E em Números 26, Deus ordena que Moisés fizesse então a contagem do povo de Israel. Assim que Moisés recebeu a notícia que trouxeram o cacho de uva, que para carregá-lo foi preciso 2 homens, Deus então ordena, no capítulo 26, que Moisés fizesse a contagem de quantos israelitas tinha em Israel. Através desse censo, as terras de Canaã seriam divididas por tribos, por quantidade de famílias. A lei dava direito à herança apenas para filhos homens. Diga comigo: apenas para filhos homens. E um homem chamado Zelofeade, ele morre no deserto. Ele pertencia à tribo de Manassés, mas esse homem, ele morre no deserto e ele deixa 5 filhas, e ele não deixa nenhum filho homem. Ele deixa apenas 5 filhas, e essas mulheres não têm direito à herança. Para você entender melhor, elas estavam a 1 passo da terra prometida, era só atravessar o Jordão. Elas não tinham direito a nenhum pedaço de terra. A situação dessas mulheres era difícil, era terrível. Elas tinham que ficar na dependência das pessoas. Se alguém cedesse algum pedaço, tudo bem; se não cedesse, elas estavam realmente sem nada. Moisés estava nos últimos minutos do seu ministério, da sua liderança, e ele chama então todo Israel e começa a dividir as terras. Entre as tribos de Israel já havia uma pré-determinação daquilo que cada uma teria direito, e ele começa então a dividir as terras. Todos já sabiam o que teriam direito assim que atravessassem o Jordão. E eu vejo que eles começam a festejar, começam a se alegrar. Era uma nação jovem, a primeira geração tinha morrido no deserto, era uma geração nova, uma geração cheia de vida, uma geração alegre, e agora eles estavam prestes a receber a promessa, a pisar na terra prometida. Havia muitos motivos para celebrar, sim ou não? Havia muitos motivos para se alegrar. Eu vejo que todos estavam cantando, dançando. Chegamos à terra prometida, vai ser agora, vamos receber, vamos atravessar. Aqueles mais empolgados já estavam nadando, aqueles mais empolgados já estavam gritando: venham, venham, Moisés, não demore mais, Moisés, vamos entrar. Porque sempre tem alguém motivado no seu lado também. Tem o pessimista, mas tem o otimista dizendo: vai dar e vai sobrar. Ei, Deus é contigo. Ei, eu vou orar por ti e você vai ser curado. Ei, você vai viver um milagre. Ei, você vai continuar firme. Ei, você vai pisar na promessa. Sempre tem alguém com uma fé maior que a sua. Então, no meio daquele povo, eu acredito que tinha muitos motivados, e eles começam então a projetar. Enquanto Moisés está dividindo a terra, eu vejo que eles começam a projetar, eles começam a sonhar
eles começam a realmente falar uns para os outros: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou... Enfim, a terra que eu receber vai ser uma terra linda, eu vou plantar, eu vou construir a minha casa, eu vou... Enfim, e essas mulheres estão ouvindo. Elas não são surdas, elas estão ali, elas estão ouvindo. Todos aqueles homens falarem, compartilharem. Elas estão realmente tristes, angustiadas. Eu me coloco no lugar delas. Elas não têm direito a nada. Elas não têm direito a nenhum pedaço, nem um metro quadrado da terra prometida. Elas estão, de uma certa forma, com uma indignação interna, porque contra elas há uma lei estabelecida. E a lei é que elas não teriam direito a nada. A família que tivesse um homem sucessor, essa sim receberia. Mas quem não tinha, não recebia nada, nada. Elas estão com um problema grave. Elas se perguntam entre si: como será daqui para frente? Como será a nossa vida? O que vamos fazer? Como vamos viver? Como que vai ser? Os sonhos foram por água abaixo. Elas estão no fundo do poço, mas elas não aceitam viver nessas condições. E isso me chama a atenção. É quando tudo está dando errado e você não aceita viver nessas condições. É quando as circunstâncias dizem não, mas você não aceita. Você continua sendo profeta na sua casa, você continua sendo homem de Deus, mulher de Deus, nessa circunstância contrária, e você realmente não aceita viver nessas condições contrárias. É exatamente o que acontece com essas mulheres. Elas precisam fazer algo. Essas 5 mulheres nos traz uma grande inspiração, pela coragem, pela ousadia, e elas vão reivindicar os seus direitos. Olha só, mulheres de caráter, mulheres de personalidade, mulheres não acomodadas, mulheres que sabiam o que queriam. Essas 5 mulheres falam entre si: nós temos que falar com Moisés. Então elas estão decididas a irem falar com Moisés. Mas tá ruim, pode piorar. Quem já viveu dessa forma? Pastor, estava ruim e piorou. Quem? Tá ruim, pode piorar. E a situação das mulheres piora, porque quando elas decidem ir conversar com Moisés, as regras impediam elas de irem ao encontro de Moisés, porque as regras eram claras. A mulher não tem direito à palavra, a mulher não pode chegar diante de um sacerdote, a mulher não pode chegar diante de um governante. Então a lei estava contra, onde elas não tinham direito à terra, e as regras também impediam essas mulheres de irem até Moisés. E agora, o que fazer? Muitos talvez nesta situação entregariam. Muitos nesta situação baixavam a cabeça e choravam e desistiam da vida. Muitos iriam se vitimizar uma vida toda, questionando, murmurando. Mas o que me chama a atenção é que essas mulheres deram um passo de ousadia. Foi o primeiro passo dessas mulheres.
E no versículo 3 e 4 diz que elas vão ao encontro de Moisés e se apresentam mesmo assim a ele. Uau! Elas se apresentaram diante de Moisés, e não só Moisés, diante de líderes, príncipes na tenda da congregação. E elas vão falar o seguinte: meu pai morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Estamos aqui para reivindicar o nosso direito da herança. Elas estão dizendo o seguinte: olha, o nosso pai morreu e nós reconhecemos que foi por conta do seu pecado, mas nós estamos aqui para reivindicar. Nós queremos um pedaço da terra de Canaã. Nós queremos um pedaço daquela terra. Essas 5 mulheres tinham contra elas tudo e todos, mas elas decidem arriscar, falar com Moisés, agir com ousadia. Se você não arriscar na sua vida, você nunca vai alcançar nada. Se você não arriscar na sua vida, você nunca vai alcançar nada. Moisés naquela época representava Deus, ele era o representante de Deus na terra. E elas foram ao lugar certo. Essas mulheres poderiam reivindicar seus direitos fazendo uma rebelião, escrevendo em cartazes, muvucando, mas não. Elas foram no lugar certo. Elas foram até Moisés, elas foram até o altar, elas foram até Deus. Elas foram no lugar aonde tinha de fato resposta. Elas foram na tenda da congregação, uma tenda armada por Moisés, fora do arraial, como ponto de encontro com Deus. Diga nesse momento comigo: eu vou ter ousadia na presença do meu Pai e vou falar com Ele. Amém. Deus Pai vai te ouvir, tenho certeza disso. Deus Pai vai te ouvir. Elas foram ousadas, elas seriam mortas, mas decidiram arriscar. Elas seriam apedrejadas, mas decidiram arriscar. Elas poderiam não voltar para casa, mas decidiram arriscar. Elas tinham motivos de sobra para ficar se lamentando, mas decidiram arriscar. Meu irmão, quando você arrisca com Deus, você acerta. Quando você arrisca com Deus, você não perde nada. Talvez você pense: mas se eu arriscar, pode não dar certo. Mas o que você tem a perder? Responda para você mesmo: o que você tem a perder? Se a sua motivação está correta, se você tem fé que Deus pode transformar, não tem por que você não arriscar. Não tem porquê. Ouse acreditar nas promessas de Deus sobre a sua vida. Aquelas mulheres são ousadas. Segundo passo, elas foram unidas com o mesmo propósito. A unidade tem poder de abrir as comportas dos céus a seu favor. Muitos não vivem os milagres, muitos não desfrutam das bênçãos de Deus, porque tudo que sabem fazer na vida é murmurar ou falar mal da vida do outro. Irmãos, eu tenho cansado de falar nesta igreja: a murmuração é a sepultura das promessas. Você pode falar o que quiser de todo mundo, se todo mundo estiver na presença de Deus, nenhuma palavra sua vai pegar. Agora a sua vida vai ser arruinada. Eu posso falar o que quiser de você, mas se você estiver em Deus, o prejudicado sou eu. Você pode falar o que quiser de mim. A minha cabeça pode estar na sua casa, na mesa, no almoço, no café da manhã, na janta,
todos os dias eu vou continuar prosperando, sendo abençoado por Deus, andando nos caminhos do Senhor, cumprindo o propósito da terra. Agora você, não. E nós precisamos aprender isso. O poder da unidade é quando somos unidos. Se a igreja de Jesus entender o poder da unidade, meu Deus, essas mulheres estão unidas no mesmo propósito. Elas estão reivindicando a terra, um pedaço da terra de Canaã. Elas estão diante de Moisés, falando a mesma coisa. Não estão criando situações contrárias, não estão murmurando, não estão se rebelando. Não, elas estão de fato diante de Moisés. Elas foram unidas, decididas a falar com ele. E quando elas chegam diante de Moisés, elas falam o seguinte: olha, o nosso pai morreu no deserto. Ele não estava, preste atenção, olha o saldo que Zelofeade tinha. É muito bom você ter saldo, para você não ficar no prejuízo. Elas dizem o seguinte: ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Ou seja, Zelofeade era um homem de Deus. Zelofeade em nenhum momento estava nos seguidores de Corá. Não, em nenhum momento ele se rebelou, em nenhum momento ele seguiu aqueles que estavam contra, aqueles que estavam seguindo outros caminhos, em nenhum momento. E elas lembram Moisés sobre a atitude do pai, e elas continuam e questionam: por que então o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã, por não ter tido um filho? Elas estão dizendo o seguinte: olha, tem alguma coisa que não está fechando. Elas estão com a motivação completamente correta. Quando andamos em unidade e com a motivação correta, no mesmo propósito, Deus se move em nosso favor. Preste atenção nisso. Quando estamos em unidade, abrimos a porta para intervenções divinas. Se nos unirmos, chegaremos a lugares onde jamais sozinhos chegaremos. Essas mulheres estão unidas, elas foram ousadas, foram unidas. E terceiro, deram um passo de fé. A fé me leva onde a realidade diz não. A fé me leva onde as circunstâncias dizem não. Ela me leva para viver o milagre. Elas simplesmente chegaram diante de Moisés dizendo: nós queremos o seguinte, a lei diz assim, mas quando nós atravessar o Jordão e nós pisar na terra de Canaã, nós queremos um pedaço de terra. Meu Deus, meu Deus, o que está faltando para você tomar posse daquilo que Deus já entregou nas suas mãos? Você vai entregar de mão beijada? Você simplesmente vai acreditar nas mentiras de Satanás, dizendo que você não é capaz, que as coisas estão difíceis, que o mundo está difícil? Ei, eu quero dizer para você, você não depende de fatores externos, porque o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é capaz de nos prosperar no deserto. E quando você entende isso, isso é libertador. Você não começa a arrumar desculpas para viver uma vida medíocre, uma vida escassa, uma vida vazia.
Você simplesmente assume a sua posição de cristão, de filho de Deus, de filha de Deus, e você se posiciona: olha, está tudo dando errado, todo mundo está reclamando, mas eu não sou todo mundo, eu não vou reclamar. Você é como a mulher sunamita, que quando o seu filho morreu nos seus braços, ela não enterra o filho, ela coloca na cama do quarto do profeta, fecha a porta da sua casa e vai até o encontro do profeta. No caminho, quem ela encontra? Quando perguntada: como que você está? Ela diz o quê? Tudo vai muito bem, sendo que o filho estava morto. Sabe por quê? Uma mulher que tinha fé, uma mulher que sabia quem era o Deus do profeta, quando ela encontra o servo do profeta, ele pergunta: como que você está? Ela diz: tudo vai muito bem. Uau, isso é tremendo, isso é libertador. É quando você está vivendo um tempo tão difícil e as pessoas se aproximam e perguntam: como que você está? E você confunde Satanás, porque muitas pessoas já sabem a sua realidade, estão perguntando só para ver você falar que você está numa situação difícil, que você está em ruínas. E você precisa confundir Satanás e dizer: uau, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Satanás fica furioso: não pode ser. Aquela pessoa que está sendo usada por Satanás te invejando vai dizer: não, mas não pode ser, que deu certo na vida dele, que deu certo na vida dela, não pode ser. Você precisa confundir Satanás. Você conhece a história? Quando a mulher sunamita chega diante do profeta, ela se derrama. Sabe por quê? Ela sabia aonde ela podia abrir o coração. Nunca abra o seu coração para as pessoas que não têm a mesma frequência que você tem diante do Senhor, a mesma fé que você tem diante do Senhor. Abra para quem tem a fé maior que a sua. Quando ela chega diante do profeta, ela começa a falar e chorar e se derramar. O profeta vai até a sua casa, e quando ele chega na casa, você conhece, ele ora pelo menino. E o menino, o que acontece com o menino? O menino ressuscita. O menino ressuscita. Essas mulheres estão diante de Moisés e elas estão dizendo: assim que atravessarmos o Jordão, nós precisamos de um pedaço de terra. Nós queremos parte da promessa feita ao povo de Israel. Nós fizemos parte disso. Existem promessas sobre a sua vida, existem promessas sobre a sua família, existem promessas sobre a sua casa. Cabe você buscar em Deus, se posicionar, porque talvez até hoje tudo que você fez foi amaldiçoar, talvez até hoje tudo que você fez foi não acreditar, talvez tudo que você fez até hoje foi desistir no meio do caminho. Essas mulheres poderiam ter desistido e nem ter a ousadia de irem ao encontro de Moisés para arriscar as suas vidas. Eu aprendo muito com essas mulheres. A fé me coloca onde a realidade não está. A fé me transporta onde o impossível está reinando. Uau! A fé me transporta para onde o impossível está reinando. Só tem um jeito de você entrar na terra prometida: você tendo fé, ousadia e motivação correta. Não adianta você ouvir a palavra e não aplicar na sua realidade. Tem gente que pede algo, mas não vive esperando o que pediu. Quando você ora a Deus por algo, você já precisa entender que de uma certa forma já aconteceu no mundo espiritual, e você precisa já começar a viver aquilo. Mas pastor, pode ser que Deus mude, tudo bem,
mas não é por falta de fé e atitude. Se ele mudar, ele vai fazer muito mais do que você pediu, pode ter certeza. Eu preguei dias atrás aqui, quem estava no culto ouviu. Se você não ouviu, vai lá no YouTube assistir essa mensagem. Eu preguei. Quando José teve um sonho revelador, ele já começou a exercer o governo. Ele governava na sua casa, porque ele que fiscalizava os irmãos. Então ele exercia um tipo de gestão. Quando ele foi para a casa de Potifar, ele também exercia um tipo de gestão, um tipo de liderança. Quando ele foi para a prisão, quem José se tornou na prisão? Um líder. Até a promessa se cumprir. Quando você entende que você já pode começar a viver a promessa, você não espera acontecer para fazer aquilo que tem que ser feito. E outra, uma boa notícia para você, ou talvez uma péssima: ninguém pode fazer por você, só você pode fazer por você mesmo aquilo que Deus entregou nas suas mãos. A boa notícia é que você não depende das pessoas para se tornar exatamente naquilo que Deus falou. Deus vai usar pessoas para te impulsionar, mas se as pessoas não quiserem, Deus vai levantar outras para te impulsionar. Então a decisão está nas suas mãos. Porém, a notícia ruim é que se você não tem atitude, eu não posso ter por você. Eu posso ajudar você, eu posso impulsionar você, eu posso até dar um empurrão, mas se você não quiser, meu irmão, tem gente que a gente empurra, que a gente puxa, chega uma hora cansa, e você precisa soltar para esta pessoa aprender com as circunstâncias contrárias, para então ela tomar decisões que levarão ela a pisar na terra prometida. Estão me entendendo? Vocês estão quietos, mas eu espero que vocês estão digerindo essa mensagem e personalizando ela para a realidade de vocês, porque eu já fiz no culto da manhã, no culto da tarde, e estou aqui ministrando e digerindo na minha vida. Diga comigo assim: Deus, continue falando. Fé não é aquilo que você acredita, mas é aquilo que você espera. Acabei de falar. Eu lembro, deixa eu compartilhar rapidamente com vocês. Quando eu era jovem, eu tinha entre 17 e 18 anos, e eu fiz um consórcio. Eu comecei a minha vida financeira fazendo consórcio. Quem vende consórcio aqui? Você vende consórcio? Tem mais alguém? Ok. Ali, ó, tem mais um vendedor de consórcio. Comecei minha vida assim. Os jovens estão começando aí, é um bom início. É um bom início. Bom início. E eu fiz o consórcio. Na semana que eu fiz o consórcio, eu tomei uma decisão. Eu vou orar ao Pai e vou pedir para ser sorteado. Porque quando a gente faz o consórcio, tudo que a gente quer é ser sorteado. A gente já pede o dia do sorteio. Primeira coisa que a pessoa nem fechou, assinou: qual é o dia do sorteio? Quantas bolinhas são? Então eu falei: eu vou botar no altar de Deus. E nós estávamos na igreja que eu pertencia, e uma corrente, eles faziam corrente. Eram 7 sexta-feiras. E eu estava lá no primeiro elo da corrente, no altar, numa sexta-feira. Tinha acabado de assinar o consórcio, clamando e dizendo: Deus, eu preciso de uma moto. Eu preciso de uma moto. Eu preciso, de um meio de locomoção. Na segunda-feira era o sorteio em Florianópolis. Mas naquela época, um bom tempo atrás, não muito tempo, que mudou por agora, mas para você receber
a notícia vinha por telegrama. Não era como hoje. Não, é do tempo do telegrama. Ok? Isso em 1997. Tem um bom tempo. Então eu estava orando no altar de Deus, pedindo a moto, e na segunda-feira era o sorteio. E na segunda-feira eu estava no meu trabalho. Eu lembrei agora, eu trabalhava no Alto Posto Vitória, na Rua Brusque. E eu estava abastecendo um carro. E o sorteio era 10 horas da manhã. E eu tinha me perdido no horário porque a pista estava bem movimentada. E quem já trabalhou como frentista ou trabalha como frentista no posto de gasolina sabe que quando dá um movimento, parece que todos os carros da cidade escolhem abastecer. Então nós estávamos na correria, e eu aqui, outro lá e tal, e de repente eu abastecendo um carro, e eu senti um arrepio dos pés à cabeça, e eu comecei a gritar: eu ganhei a moto, meu Deus! Eu larguei o carro, larguei a bomba e comecei a correr no posto: eu ganhei a moto, eu ganhei a moto. Na época trabalhava comigo o Paulo, a Marcela. Dias atrás a Marcela lembrou inclusive sobre essa situação. O Ademir, o pai do Airan, trabalhava comigo. O tio do Airan, do genro do pastor Anísio, trabalhava comigo, Wilson. E eu comecei a gritar no posto que eu tinha ganhado a moto, que eu ganhei a moto, ganhei a moto. Cheguei em casa, falei para minha mãe, para minhas irmãs, e eu ganhei a moto. Júnior, alguém te ligou? Não. Como é que tu sabes? Eu ganhei a moto. Eu senti que eu ganhei a moto, eu fui sorteado na moto. Passou 30 dias e nada. Todo mundo estava assim, né, me olhando assim, com o rabo do olho. E eles perguntavam: e a moto, Júnior? Não, eu ganhei. Uma hora vai chegar. Eu tinha tanta convicção, que lá no posto mesmo, eu falava todos os dias: eu ganhei a moto, eu não sei como que vai ser, mas eu ganhei a moto. Passado mais alguns dias, depois de um novo mês, eu chego em casa. Minha mãe tinha ido para Brusque comprar algumas roupas. Nós comprávamos roupas em Brusque. Naquela época era muito comum, né, as pessoas que moravam aqui na cidade, na região, ir para Brusque comprar roupa. Quem é dessa época? Época boa, né? Ia para Brusque, aquela sacolada toda, né? Roupa barata, era lindo demais. E minha mãe chegou, e nós muito pobres, minha mãe chegou e uma caixa com uma caixa na sua mão, e disse: filho, a mãe trouxe um tênis para você. Naquela época, ganhar um tênis, na época da conga, meu querido, era você pular muito. Quem é da época da conga aqui? Você tem mais de 40 anos, né? E minha mãe deu um tênis. Então quando eu peguei a caixa estava muito pesada. Então eu disse: mas o que é isso? Que tênis é esse? Abre, minha mãe disse. Minhas irmãs todas eufóricas, querendo que eu abrisse a caixa. Então eu abri a caixa, e quando eu abri a caixa tinha um tijolo dentro. Eu disse: vocês estão brincando comigo. Pega o tijolo, filho. Tá, mãe, mas que isso? Pega o tijolo. Peguei o tijolo. Quando eu peguei o tijolo, embaixo do tijolo estava o telegrama. Quando eu abri, você foi sorteado na moto. E eu ganhei uma moto Titan azul 1997. Sabe o que é isso? É isso que eu acabei de ler. É isso que eu acabei de ler. Fé não é aquilo que você acredita, mas aquilo que você espera. Vai além. É mais que acreditar, é já esperar. Eu já esperava a moto. Depois eu fiz um outro consórcio, e na 8ª parcela eu fui sorteado também. Meu querido, minha querida, tire os olhos de você, porque você é limitado. Mas olhe para Deus, fale com Deus, vá para o altar de Deus. Era uma coisa tão boba. Eu estava pedindo uma moto, um bem material, uma coisa tão boba, mas Deus ouviu a minha oração.
Para muitos poderia ser, mas para mim naquela época era tudo que eu precisava. Entenda uma coisa, em Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Vai alimentando e abrindo caminho para o seu milagre. Os impossíveis da vida são pistas para alguém se encontrar com o Deus do impossível. Então, entenda uma coisa, seja motivado. Eu fui tão motivado aquele dia, saí pulando, ganhei a moto, e todo mundo me conhece, sabe? Todo mundo que caminha no meu lado, meu Deus, mas o Senhor é tão motivado, irmãos. Eu faço de um copo de água um rio de possibilidades. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa: uma pulga motivada enlouquece um cachorro. Aí você está rindo? Diga para o seu irmão assim: seja uma pulga nessa geração. Seja motivado, meu querido, minha querida. Vai para cima. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Você tem um Pai que te ama, um Pai que deu o seu único filho para morrer na cruz por você, aonde Ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras eu e você fomos curados, sarados, libertos, para viver a liberdade do céu na terra. Você vai andar de cabeça baixa, você vai ficar triste porque estão falando mal de você, porque estão te criticando, porque o inimigo está dizendo que não vai dar, porque as circunstâncias dizem não. Ei! Levante a cabeça para o alto, de onde vem o teu socorro, e clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Ah, pastor, mas o ano não foi tão bom assim para mim. Ei, agradeça porque você está vivo. Meu Deus. Meu Deus. Tenha fé. Elas creram na autoridade do homem de Deus. Quarto ponto: primeiro, ousadia; segundo, unidade; terceiro, fé; e o quarto, creram na autoridade do homem de Deus. Ei, quer um conselho? Nunca duvide de um homem de Deus. Quando o oficial, cujo rei apoiava o braço, duvidou do profeta Eliseu, Eliseu olhou para ele e disse: você vai ver e não vai comer. Eu já preguei essa mensagem aqui. Estava faltando tudo em Samaria, e o profeta profetizou: amanhã, por volta desta hora, haverá comida de sobra na porta de Samaria. O oficial, cujo rei apoiava o braço, disse: ainda que as comportas do céu se abram, é impossível haver comida de sobra na porta de Samaria. O profeta disse: você vai ver e não vai comer. E no outro dia, para quem conhece a passagem, tinha comida de sobra fora da cidade de Samaria, na porta. E o oficial foi colocado pelo rei para fazer a logística do povo na porta. E quando o povo saiu para comer, eles passaram por cima dele e ele morreu. Tem gente que vai ver e não vai comer, sabe por quê? Não porque você não quer, é porque ele duvida daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ele vai contra aquilo que Deus está falando através de você. Cuide para você nunca falar de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, nunca falar de um irmão seu, de uma irmã. Por isso que eu sempre digo: a murmuração é a sepultura das promessas. Cuide para você não trazer nenhuma maldição para a sua vida, para você não deixar de entrar na terra prometida por conta de falar demais. A Bíblia diz que devemos ser prestes a ouvir e tardio no quê? No falar. O peixe morre pela... Aquelas mulheres creram na autoridade do homem de Deus. Elas sabiam quem era Moisés, um homem de Deus, e por isso foram falar com ele. Falaram: Moisés, nós cremos que o Senhor pode mudar essa situação. Nós cremos que Deus pode mudar essa situação. Elas falaram: até hoje a regra é assim, a lei diz que não dá.
Mas essa regra precisa mudar, essa lei precisa mudar. A Bíblia diz que Moisés não abriu a boca, mas olha só o que diz o versículo 5 do capítulo 27. Moisés levou o caso perante quem? O Senhor. Moisés levou o caso dessas mulheres perante o Senhor. Ele não abriu a boca, mas ele decidiu: eu vou levar este caso perante o Senhor. Moisés entra na tenda aonde ele falava com Deus, e depois Moisés vai ao encontro delas. Elas estão esperando na porta, elas não arredam pé. Só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Meu Deus, sabe o que está faltando em mim e você? Atitude. Dizer: eu não vou arredar o pé, só saio quando o Senhor. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Vamos de volta. Preciso de uma bênção. Diga: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção. Só a igreja declare, diga: sem ela só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Uau! Elas estão na porta da tenda. Moisés está falando com Deus. E de repente Moisés volta. E ele diz: filhas, eu conversei com Deus. E elas perguntam: e o que ele disse? Elas precisavam saber, porque a palavra final é de Deus. A palavra final é de Deus. E ele disse: o Senhor falou, as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. E aí agora no versículo 8, Deus vai mudar a lei. Deus vai mudar a lei. Se for preciso Deus mudar a lei para te abençoar, Ele muda. Deus vai mudar a lei. Ele diz o seguinte: diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança aos parentes mais próximos em seu clã.
esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Quando você entende o que é ter atitude, ousadia, fé, unidade e confiar nos profetas de Deus na terra, você vive os propósitos, você vive o extraordinário de Deus. Eu lembro que em 2018 eu estava na Califórnia, em Saddleback, e o pastor Rick Warren estava ministrando a palavra. Ele é autor de um dos maiores best-sellers do mundo, chamado Uma Vida com Propósito. Aquele livro verde com uma árvore na capa. Você já leu? 40 dias de propósito. Se não leu, você deve ler. E ele estava ministrando, e eu me ajoelhei na hora da oração e eu disse: Pai, se tu quiseres me dar um pouco da unção deste homem, eu recebo. Se o Senhor quiser me dar um livro que toque a vida de milhões de pessoas e leve elas a ter uma intimidade e uma conversão genuína contigo, eis-me aqui, Senhor. Naquele dia eu estava recebendo uma unção, e quando Eliseu recebe a unção de Elias, ele faz o dobro de milagres. Dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e eu estava compartilhando isso, e ele disse para mim: pastor, deixa eu te lembrar de algo. O Rick vendeu no Brasil 2 milhões de livros em 25 anos. Você já vendeu em 3 anos mais de 10 milhões de livros. Calme, calme, não aplauda já. Sabe o que é isso? Quando você tem atitude, quando você tem unidade, quando você tem fé, quando você tem ousadia e você acredita nas palavras liberadas por pessoas que Deus levantou na terra, o seu caminho prospera, a sua vida prospera, tudo que você coloca as mãos prospera. E eu quero dizer para você: todas as pessoas que estiverem ao seu redor serão abençoadas através de você. Nessa noite Deus derrama uma unção sobre a sua vida, uma unção de renovo, uma unção de renúncia, uma unção do novo, uma unção de novos começos. Pessoas aqui vão recomeçar, e você vai recomeçar da maneira correta. Há uma nova estação se iniciando. 2025 está finalizando, mas 2026 está chegando, e Deus tem grandes coisas para realizar em você e através de você. Deus me trouxe aqui como profeta nessa casa para dizer para você nessa noite: há uma nova estação. A sua oração nessa noite será respondida pelos céus. Basta você decidir falar com Ele. Basta você decidir confiar no Senhor. Basta você realmente confiar. Meu Deus, Deus está pronto para mudar regras, quebrar paradigmas, mudar histórias, estabelecer novos tempos. Se você ousar, pedir, confiar e acreditar, Deus está pronto para criar novas formas de agir. Deus está pronto para mudar lei. Deus está preparado para fazer o que for necessário para aqueles que não desistem e confiam plenamente nele. Deus pode mudar nações por causa de um. Deus pode mudar nações. Eu sempre ouvi uma canção que diz assim: que não passe de nós o teu Espírito,
E no refrão diz assim: que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante e venha sobre nós o teu Espírito e reaviva. Alguma coisa assim. É uma música muito antiga. Você sabe, Glaucia? Não? A Glaucia tá nova, né, Glaucia? Você sabe? Então vai lá no refrão, vai lá. Quem sabe, cante. O teu Espírito, tudo que foi dito a nós, venha se cumprir. Isso, diga. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e reaviva, e realize o teu querer. Sim, Senhor. Geração de adoradores seremos, ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor, que em nossas vidas flui o teu querer. Geração de adoradores seremos, ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor, que em nossas vidas flui o teu querer. Eu sempre cantei essa canção. Eu sempre disse para o Senhor que não passe e que não seja preciso outra geração que vá avante. Senhor, eis-me aqui. Eu quero marcar minha geração. O dia que eu partir, o legado permanecerá. Você tem poder de transformar uma geração inteira. Você tem poder de transformar a realidade da sua casa, da sua família. Eu vejo você indo mais longe. Eu posso olhar pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, você indo mais longe. Eu entendo que nesse momento muitas pessoas aqui estão mudando de fase. Se preparem, porque Deus vai te mover. Você vai mudar de fase, se prepare. Se prepare, porque Deus vai cumprir coisas extraordinárias na sua vida. E ainda que as circunstâncias digam não, ainda que as pessoas venham rir de você, continue. Continue, continue, porque Deus é contigo. E se Deus falou, está falado. Só Ele pode mudar. Eu vejo muitos aqui atravessando o Jordão. Eu vejo muitos aqui que estão a um passo de viver o milagre. Não desista, porque você pode não estar vendo no mundo espiritual a sua localização, mas Deus está falando nessa noite: você está a um passo para alcançar o que você caminhou uma vida toda. Deus está falando nessa noite. Eu vejo pessoas aqui sendo cheios do Espírito Santo, Deus derramando novos dons, Deus trazendo novas habilidades, Deus te usando de forma poderosa e gloriosa. Se prepare, porque você vai olhar para você e vai dizer: mas olha, eu nunca fiz isso. É exatamente isso. Deus está virando uma chave nessa noite e mudando você de estação. Não é só um ano que termina, é um ciclo que finaliza na sua vida para o início de um novo ciclo. Se prepare. Eu vejo pessoas aqui que faliram, fizeram os piores negócios em 2025, mas eu profetizo sobre a sua vida, 2026, Deus vai te dar inteligência, competência, habilidade, estratégias e sabedoria do alto para fazer os melhores negócios da sua vida. E por conta da sua fidelidade a Deus, Ele te usará para ser um financiador da sua obra na terra. Se prepare, que Deus vai fazer coisas lindas em você, através de você. Aonde o inimigo disse que seria um ponto final, e você mesmo declarou isso na sua vida, você vai pedir perdão nessa noite pela palavra de maldição que você liberou por conta de uma situação contrária, e você vai determinar quem você de fato é em Deus. Eu vejo Deus realizando novos sonhos,
novas conquistas e novas realizações. Eu tenho declarado essas palavras na minha vida todos os dias. Todos os dias eu falo: eu vou viver novos sonhos, novas conquistas e novas realizações. Todos os dias eu falo: eu vou viver novos sonhos, novas conquistas e novas realizações. Todos os dias eu falo: eu vou viver novos sonhos, novas conquistas e novas realizações. Entenda uma coisa, em Isaías 58:8 diz: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará em nome de Jesus, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Não se ofenda, não se defenda, e não se entregue às mentiras, porque o inimigo vai tentar contra você. O inimigo sempre vai levantar uma situação para tirar a tua paz, mas você vai confundir Satanás. Enquanto todo mundo está preocupado com você, você vai dizer: tudo vai muito bem, porque o meu socorro vem do Senhor. E para finalizar, aquelas mulheres tiveram ousadia, unidas no mesmo propósito, tiveram fé, confiaram no homem de Deus, creram na promessa. Tanto a história das filhas de Zelofeade, bem como o significado de seus nomes, possuem um significado espiritual para realmente nos ensinar muito. E Zelofeade, ele realmente entendia um pouco do mundo espiritual, eu acredito, porque olha só o significado dos nomes das filhas. Macla significa confiança. Noa significa aquela que não se detém, que ninguém pode deter. Ogla significa aquela que não anda com os pés amarrados. Milca significa aquela que tem autoridade. E Tirza, por fim, significa deleite, a delícia da vida e prazer de Deus. Uau! Confiança, ninguém pode deter, não tem os pés amarrados, tem autoridade e se delicia na presença de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida o significado dos nomes das filhas de Zelofeade sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que você tenha confiança, que você não tenha os pés amarrados, não, que você não tenha os pés amarrados. Se em algum momento o diabo tentou amarrar os seus pés, para você viver uma vida saudável, uma vida na presença do Pai, uma vida abençoada em 2026, Deus está desatando os seus pés para você mergulhar no profundo com Ele e viver em todas as áreas da sua vida abençoado, abençoada. Eu tomo posse. Que você tenha confiança, que você não se detenha nas mentiras de Satanás, que você possa viver os prazeres de Deus a cada dia, e que você tenha autoridade. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar por você que precisa de uma intervenção de Deus. Aquelas mulheres tiveram a atitude de ir até a tenda falar com Moisés. A sua atitude nessa noite é vir para o altar. Então eu quero te chamar para o altar do Senhor. Saia do seu lugar e venha colocar no altar aquilo que você precisa realmente colocar. Venha falar com Deus no altar. Venha fazer um ato profético. Isso, saia do seu lugar ao som dessa canção. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua igreja reunida. Aqui estão os teus filhos diante do teu altar, Senhor. A tua palavra foi ministrada, e assim como as filhas de Zelofeade, Senhor, tiveram atitude, ousadia, fé e confiança, e não abriram mão daquilo, Senhor, que elas tinham a certeza que teriam direito. Senhor, aqui está os teus filhos diante do teu altar. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida. Senhor, eles estão aqui, Senhor, se derramando diante de ti, crendo na tua intervenção, crendo no teu mover, ó Pai. Tu conheces o que cada um precisa. Tu sabes, Senhor, o milagre que cada um busca. Tu sabes, Senhor, o que cada um está vivendo, Senhor. Os dias são maus, os dias são difíceis, e muitas vezes, ó Pai, a nossa fé não sustenta a realidade que estamos vivendo. E quantas vezes desanimamos, pensamos em desistir. Quantas vezes, Senhor, pensamos em largar tudo. Mas nessa noite a tua palavra veio ao encontro dos nossos corações, nos trazendo esperança, ó Pai, nos renovando para continuarmos firmes, crendo que o amanhã será melhor do que o hoje, crendo que as tuas promessas se cumprirão, crendo no teu mover, crendo no teu agir, crendo no teu operar, Senhor. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, vai trazendo cura, vai libertando esta vida, Pai, de todo mal, de toda enfermidade, Senhor. Seja na área emocional, física, familiar, financeira, sentimental, seja na área ministerial, seja qual for a área que o teu filho, a tua filha precisam de uma intervenção, precisam de um milagre, Senhor, nessa noite eu oro, eu aplico fé, eu confio que nessa noite o Senhor está mudando decretos, o Senhor está transformando realidades, ó Pai. Eu oro, Senhor, nessa noite, para o Senhor conduzir, o Senhor realmente conduzir essas vidas que estarão, Senhor, sendo levadas para uma nova situação, para o novo que o Senhor tem para realizar. Senhor, que elas possam abrir os olhos espirituais e os ouvidos, que em nenhum momento a dúvida venha permanecer ou prevalecer, que em nenhum momento o medo venha sobressair, mas que a ousadia seja presente, que a fé seja determinante, Senhor, que a coragem se faça presente, e que o coração não se perca, mas que esteja sempre alinhado com o teu coração, Senhor. Eu oro, Pai, eu oro em favor de cada família aqui representada, Senhor, cobre cada família com os teus anjos, cuida, guarda, livra de todo mal e todo ataque de Satanás, que está trazendo, Senhor, contenda, está trazendo situações contrárias. Senhor, eu repreendo nessa noite toda enfermidade, desde a planta do pé até o alto da cabeça, ó Pai, traga cura agora a toda infecção, seja onde estiver localizada essa enfermidade, seja na corrente sanguínea, seja em qualquer órgão do corpo, seja qual for, Senhor, a enfermidade, Senhor, eu profetizo cura em teu nome, Jesus. 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 Eu profetizo cura em teu nome, Jesus.